dentro dessa perspectiva que você falou do regional, a associação, ela pode entrar contra o regional? É sinal que aquele cara é picareta e ele não vai pagar. Você é contra ou a favor do É a associativismo? pergunta que mais me faz. O Cabo Júlio é contra a proteção veicular? Fala comigo, jovem! E-Proteção está no ar. Se você gosta do canal, deixe o seu like e se inscreva para você não perder nenhum tipo de episódio. Hoje nós vamos trazer uma pessoa muito polêmica, nós vamos fazer muitas perguntas aqui, para que a gente esclareça algumas dúvidas. Vamos lá! Ele é formado em Teologia e Direito, especialista em consumidor, Direito de Família e Sucessões, Direito Penal, pós em Psicologia, MBA em Auditoria, vamos lá, hein? Controladoria e Contabilidade e mestrando em Direito Penal e Economia. Seja muito bem-vindo, Júlio César Gomes, o famoso Cabo Júlio. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui, viu? Eu que agradeço a presença para estar esclarecendo as nossas dúvidas, para falar um pouco do associativismo, por ser um assunto tão polêmico, mas ao mesmo tempo tão simples de resolver com a comunicação, como a gente estava conversando aqui, né? Primeiro eu queria saber como que você começou a advogar dentro desse nicho. Bem, eu falo que eu estou dentro da proteção veicular já há mais de 20 anos, né? Sim. Desde a época da Ascobom. Eu fui advogado da Ascobom, antes de me formar em Direito, inclusive, fui vice-presidente da Ascobom, fiz parte da diretoria, conheci bastante proteção veicular. Depois eu fui advogar para outras associações, eu fui advogado de associações como a Plena, a HD, fui advogado da Toprev, fui advogado da Porto, fui advogado de um montão de associação. Depois eu fui advogar para assistência. Então eu conheço um pouco da proteção veicular de pertencer a ela, de ser diretor de uma associação, Sim. de ser advogado de uma associação, depois advogado de assistência, depois eu fui como legislador, a primeira legislação que tratava da regulamentação aqui no Brasil, nos estados, eu fui o autor, inclusive ela foi aprovada, depois o governador não quis sancionar por pressões outras externas, então eu conheço um pouco do assunto, de vivenciar ele um pouquinho de perto. Então às vezes eu falo, não como espectador, mas como alguém que viveu a proteção veicular durante os últimos 20 anos. Sim, eu tenho visto muita gente falando sobre você ser contra a associação, então eu quero fazer essa pergunta, você é contra ou a favor do associativismo? É a pergunta que mais me faz. O Cabo Júlio é contra a proteção veicular? De forma nenhuma, eu já vivi muitos anos, eu comi da proteção veicular. Sim. Nada disso. O que eu sou contra é esse tipo de bagunça que está por aí, onde as pessoas querem montar uma proteção veicular de qualquer jeito, sem respeito ao usuário, sem respeito ao prestador, sem compromisso com a responsabilidade de entender, olha, que proteção veicular é confiança, é credibilidade. Eu falo pro meu amigo assim, olha, venha para mim a proteção veicular, porque aqui você vai pagar o seu ticket médio de R$200, mas fica tranquilo, tá? Se roubar o seu carro, a gente vai te proteger, vai jogar no rateio, vai te indenizar, se o seu carro tiver perda total. Então as pessoas vêm, já que não tem nenhuma garantia, ele vem na garantia da credibilidade, da confiança. E aí depois o problema acontece, eu falo pro cara assim, eu não posso fazer nada. É isso que eu bato muito. Sim. Proteção veicular é coisa muito séria. Tem muito picareta, eu uso muito essa frase, muito picareta no mercado, que o cara que faz errado, ele tira a credibilidade daquele que faz certo. Perfeito. Então eu dei um exemplo outro dia dizendo, olha, outro dia o cara me falou, Júlio, vê se pode isso. O moço veio aqui com uma caminhonete de 200 e tantos mil reais, eu fiz a cotação aqui, R$300. Ele me trouxe uma cotação de 120. Eu falei, sabe qual é o problema? Você vai pagar. O cara que cobrou 120, não. Porque uma coisa eu faço a cotação, deu 300 em um, 290 no outro, 305, uma diferença pequena, tudo bem, faz parte do negócio. Agora, uma associação que cobra 120 em outra que cobra 300, é sinal que aquele cara é picareta e ele não vai pagar. Sim. Nós temos associações no Nordeste que protegem uma moto de R$15 mil por R$29,90. Absurdo, essa né? conta não fecha, é matemática pura. O cara tem que pagar funcionário, aluguel, luz, assistência,
todo o risco por R$ 29,90, então esse cara não vai pagar. Então eu bato muito nesse tipo de gente. Então eu sou contra a proteção veicular das pessoas que fazem irresponsavelmente. Sim. A pessoa às vezes está lá com um carnê de 60 parcelas para pagar, o veículo sofre um sinistro, um roubo, e ele fica com um carnê e a associação fala o seguinte, vamos ver como é que eu vou resolver. A gente não pode brincar com a vida das pessoas, a gente não pode brincar com o patrimônio das pessoas, com o sonho das pessoas. Esse tipo de gente eu sou contra. Agora, proteção veicular, eu sou extremamente a favor, porque eu lembro quando eu entrei na polícia, em 88, eu tinha um Fusquinha 63, um Fusquinha todo... A roda era de Brasília, o motor era de não sei o quê, sabe? Era o que eu podia ter, era o melhor carro do mundo, que era o que eu podia ter. Nenhum seguro me queria. Por quê? Um carro com 25 anos de uso é um carro que vai estragar muito, se bater não tem peça. Então eu falo que o associativismo ele nasceu para dar voz àquelas pessoas que eram rejeitadas, aquela que o seguro não quer. Só que a coisa foi melhorando. Aí depois a economia estabilizou, eu podia comprar um carro zero, um carro seminovo em 60 parcelas sem entrada. Agora eu me tornei atrativo para o seguro. Eu falei, agora eu não te quero. E quando eu tinha Fusquinha, você não me queria. Quis. Exatamente. Agora eu não te quero. Então esse é um mercado que veio para ficar. É como o Uber, né? Ou como as peruas que tinham em Belo Horizonte. Sim. Quando o Uber chegou, você parava perto de um ponto de táxi, o taxista jogava pedra em você, queria matar. As pessoas queriam pôr fogo nas combis. Hoje isso se tornou uma realidade. Por quê? Porque são movimentos que vieram para trazer voz e dar condições para aquelas pessoas que não tinham condições de ter. Só então, existe concorrência para quem estagnou. Eu vou lá, eu quero fazer um seguro. Aí o seguro fala, você mora onde? Eu moro em Nova Contagem. Não te quero. Então coloca um preço muito caro. Você tem filhos Mas você menores? Tem uma proteção veicular lá dentro de Nova Contagem que atende os moradores. Então a proteção veicular é uma realidade que veio atender as pessoas que eram rejeitadas. Então eu não sou contra. Eu sou contra o picareta, que é aquele que não paga, aquele que não responde ao associado, aquele que não paga ninguém. Eu sou advogado de assistência. Eu sou advogado de quase todas as assistências do Brasil. Os devedores são sempre os mesmos. O cara dá calote aqui, parte para outra, dá calote aqui, parte para outra. Ou então o cara tem uma associação, tá devendo todo mundo, ele fecha aqui e abre outra com o nome quase igual no outro lado da rua e acha que passou batido. Isso não pode. Esse tipo de gente, se depender de mim, tem que ser extirpado do mercado. Sim, e é bom entender porque muita gente fala que você é contra, e na verdade não é contra. Você é contra os maus profissionais, que também existem em qualquer outra esfera, como eu tinha falado, né? E às vezes o problema não é que o cara é sem vergonha, safado, ele não sabe gerir uma associação. Sim. O cara era um regional, ele vendia muito bem. Vender uma coisa, gerir outra Totalmente coisa. Diferente. Fazer um rateio é outra coisa. Eu falo outro dia, eu falei para um rapaz, você era feliz e não sabia. Você tinha 200 placas como regional, se roubasse carro não era problema seu, ganhava. Se batesse não era problema, você ganhava do mesmo jeito, você produzia a sua adesão. Agora não, você chega segunda-feira na associação, o seu gerente te fala, roubaram 5 carros, você fica doido. Sim. Aí você vai escolher quem você vai pagar e quem você não vai pagar. O cara falou, Júlio, me ajuda. Eu sou motorista de Uber, meu carro custa 30 mil, tem 10 meses que roubaram o meu carro. E agora a associação me fez uma proposta de pagar em 10 vezes. Ou seja, eu vou demorar 1 ano, quase 2 para receber o meu carro. Quando eu vim para a proteção veicular, me falaram que eu podia ficar tranquilo e agora eu estou desesperado porque eu não tenho mais o meu carro para trazer o pão para minha casa. Esse tipo de gente eu sou contra. Mas você não acha também, e aí eu quero fazer um outro lado, um contraponto, que o associado também, às vezes, quer levar vantagem por um preço muito pequeno e acaba entrando em colapso com essas pessoas que estão no mercado fazendo esse tipo de trabalho? Errado, por exemplo? O problema é isso. Muitas vezes o associado ele procura preço, mas ele acredita no modelo. Sim. Ele vai discutir. Dificilmente alguém fala assim, me dá o seu regulamento, eu vou levar para casa, vou ler o regulamento todo, aí depois que eu estudar, amanhã eu vou voltar aqui e vou discutir. Não, o cara procura o quê? Preço, se o reboque é ilimitado ou se não é. Mas no modelo ele acredita, porque senão ele não viria. Primeiro ele acredita no modelo, para depois acreditar no preço. O problema é o modelo. Então eu sou associado da associação X. Se a associação X não me pagar, eu vou recorrer a quem? Porque se você é seguro, você não tem amparo, né? Você tem a SUSEP para fiscalizar. Se você é plano de saúde, você tem a ANS
para fiscalizar. Se você é banco, você tem o Banco Central para fiscalizar, mas se você é proteção veicular ali, 1, 2, 3, proteção veicular, e eu sou um associado que não me pagaram, eu vou recorrer a quem? Eu não tenho a quem pedir socorro. Sim. E muitas vezes a associação, ela espera um crescimento que não vem, ele tem lá 100 carros, um ticket médio de R$150, ele tem 15 mil por mês de arrecadação, aí rouba um carro de 50, ele vai pagar como? Nunca! Sim, então, não tem capital. O problema é isso, as pessoas são irresponsáveis na hora de criar uma proteção veicular sem ter uma segurança de que pode acontecer um roubo acima da capacidade. Porque a proteção veicular é o seguinte, tem mês que tem pouco roubo, pouco sinistro, tem mês que tem muito. Sim. Então você tem que estar preparado, porque mês de dezembro vai dar muito problema, mês de fevereiro vai dar muito... Todas as férias dão muito problema, dá muita assistência, chuvas, dá muito roubo, chuva. Você tem que estar preparado, você não pode se propor a gerir um modelo de negócio onde o risco está fora do seu alcance. Sim. Você pode calcular o seguinte, eu posso ter uma folha enxuta, posso ter poucos funcionários, eu posso ter um aluguel barato, eu posso discutir um plano de telefonia mais barato, mas não pode discutir roubo, porque esse roubo está além do meu alcance. Sim, é imprevisto. Eu não posso discutir, por exemplo, sinistro, batida, porque está fora do meu alcance. Sim. Se eu não tiver uma reserva, outro dia eu falei para um presidente de associação, como diz, eu sou advogado, de assistência, ele estava devendo uma assistência, um boleto de R$1.500. Eu falei, cara, se você não paga uma assistência, um boleto de R$1.500, você não precisa nem estar Você quer proteger o meu carro que custa 50 mil? Se você não tem 1.500 conto para pagar uma assistência, como é que você quer ficar nesse mercado? Esse tipo de gente que eu vou combater sempre. Por quê? Porque o cara que é sério, ele sofre. Porque o cara que foi alvo de um picareta, ele acha que todo mundo é igual, ele acha que o modelo não presta. E o modelo do associativismo é o melhor modelo do mundo, porque é o modelo que alcança os excluídos. Mas aqueles que fazem errado, destrói a cultura entre as pessoas de que o modelo é bom. Aí todo mundo acha que todo mundo é picareta. Eu tenho, por exemplo, um grupo de 4 amigos, conhecidos lá de São Paulo. Eles odeiam proteção veicular. Eles têm um Instagram, eles têm um compromisso comigo de não bater em ninguém de Minas Gerais sem me consultar. Sim. Mas eu tenho um Instagram que eles chamam Proteção do Consumidor BR. Chega lá e eles cracham todo mundo. Eu falei, mas cara, por que esse ódio seu? Ele falou, porque minha mãe é aposentada do INSS. Ela era aqui associada de uma proteção aqui de São Paulo. Os caras não pagaram ela e falaram, sabe o que falaram para ela? Vai correr atrás do seu direito. Eu não tenho como pagar, não. E ela não sabia para quem correr. Ela entrou com uma ação, ganhou a indenização, a associação fechou, ela ganhou, mas não levou. Então eu odeio esse modelo. Então chama Proteção do Consumidor BR. Eles rebentam todo mundo. Eu falei, cara, calma, não é bem assim. Sim. Mas ele foi vítima de uma proteção veicular e ele disse, sabe pior? O cara fechou aquela associação e abriu outra. E não dá em nada. E tá lá agindo do mesmo jeito. Tá lá agindo. Então, esse tipo de gente é que eu sou contra. Então, eu gosto de quem é sério e não gosto de quem não é sério. Nesse caso, você acredita que a associação ela precisa de uma regulamentação? E se sim, você acha que vai ser regulamentado? Olha, precisa, deve e vai. É questão de tempo. Por que precisa primeiro? Primeiro, para você criar um pré-requisito para abrir. Você não pode abrir uma proteção veicular como você abre uma banca de cachorro-quente na esquina. Hoje é muito fácil. Você junta 2, 3 lá, rapidinho, faz uma ata aqui, leva no cartório, daqui a 15 dias tem CNPJ, pronto. Estamos aptos para trabalhar. Não pode ser essa bagunça, essa zona que é. Qualquer um abre. Não, para abrir tem que ter um pré-requisito, tem que ter uma garantia. O cara tem que ter um patrimônio para garantir. Sim. Olha, se tiver tantos carros, você tem um patrimônio para cobrir. Você precisa ter um órgão que não pode ser a SUSEP, também porque concordo. A SUSEP é ligada aos bancos, às seguradoras. Você não pode colocar o lobo para tomar conta da galinha. Sim. Você tem que ter um órgão vinculado ao Banco Central, ao Ministério da Economia específico, para discutir o quê? Associativismo, proteção veicular. E um grande erro das associações é que a proteção veicular não pode ser o motivo da existência. Você não pode, aí eu falo para os advogados que advogam na área, eu não advogo mais nessa área. Você não pode criar proteção veicular, porque proteção veicular é um produto, é um benefício, ele não é o motivo da existência. Quando eu vou lá, primeiro eu faço uma adesão, eu estou aderindo à associação. Uma vez associado, eu posso ter direito a alguns benefícios, como a proteção veicular, o AP, o APP, assistência 24 horas, o hotel, o táxi, uma proteção veicular é um dos benefícios. Ele não pode ser um motivo jurídico da existência daquela pessoa jurídica. Então, entendi. É isso. Então, você precisa ter um órgão que vai regular, primeiro, endurecer o jogo para não nascer de qualquer jeito. Segundo, regular. Terceiro, ter uma garantia para o consumidor de que ele vai receber.
Perfeito. Porque hoje não existe nenhuma garantia. Então, vai acontecer, é questão de tempo. Hoje nós temos cerca de 10 milhões de carros que são protegidos hoje no Brasil pela proteção veicular. Então é o seguinte, é o Uber que não volta atrás, é o pirueiro que não volta atrás. A própria sociedade não consegue mais viver sem proteção veicular. Sim. Porque ainda tem um montão de gente rejeitado. Ah, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos, vou para a faculdade. Ah, não, então eu não quero pode. você. Quantos anos você tem? Ah, eu moro onde? Ah, eu vou trabalhar de carro. Então eu não te quero. Você é motorista de aplicativo. Não pode também. Ou então coloca um preço muito caro. Então, essa turma que são os excluídos, que já experimentaram, viram que o modelo é vitorioso, que melhoraram de vida, querem continuar. Então, a regulamentação, ela mais dia, menos dia, vai acontecer. A grande discussão é que existe um grande lobby das seguradoras que financiam muitos deputados e senadores que trabalham para não acontecer. Agora, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o consumidor de seguro e tem espaço para o consumidor de proteção veicular. Concordo plenamente. Dentro desse assunto, você recebe muitas reclamações hoje, e acredito que muitas denúncias. Você recebe denúncias mais de prestadores ou de associados? Dos dois. Porque o associado ainda eu não estabeleci, criei um canal, porque eu não estou aqui para ser contra a proteção veicular. Até porque quando você recebe uma denúncia, a primeira coisa que você tem que fazer é depurar. Sim. Porque a verdade, ela não tem um lado, ela tem 3 lados, né? Ela tem o lado de seu, uma parte, o lado do outro e a verdade é real. Então, quando você recebe uma denúncia, tem que ter o cuidado de depurar. Às vezes o cara está aqui reclamando porque ele foi negativado, porque não foi, a associação não pagou a indenização, mas tinha 6 meses que ele não pagava, e tem associado cara de pau. Eu já fui dono de assistência, o cara ligava lá, pedia um reboque, o cara cancelou a proteção, tem 4 meses, eu vou chamar para ver se dá. Sim. Você tem um associado, sem braço, o associado fraudador, que ele tem 2 carros, um protegido, o outro não. Ele vai, o carro dele que não está protegido estragou, ele dá a placa do carro que é associado. Aí quando você fala para o prestador, você tem que chegar e tirar a foto da placa. Opa, esse carro aqui não é. Então você tem muita fraude de associado. Perfeito. Então, quando a gente recebe uma denúncia, a primeira coisa, tem que depurar. Mas a grande maioria são de prestadores que não recebem. Assistência 24 horas é o que a minha vida profissional é advogar para assistência. Sim. E eu vejo que a associação ela deve a Care, ela deve a Amparo, ela deve a Coletiva, ela deve a Liberi, ela deve a todo mundo. Hoje ela não faz muito isso, porque como eu sou advogado de todas elas, eu criei um banco de dados. Ó, esse fulano aqui só pré-pago, porque ele é mal pagador. Esse fulano que você não aceite. E eu criei para os meus clientes de assistência um modelo de contrato que é um modelo que protege a assistência. Então, se o cara não pagar, SPC Serasa para pessoa física e pessoa jurídica. O que é o rateio? O rateio é a divisão das despesas passadas, pretéritas. Uhum. Então, o que é o rateio na despesa? Inclusive a assistência. Então, se aquele grupo de diretores ele rateou a assistência, o associado pagou e ele não pagou, é apropriação de débito, é crime. Perfeito. Porque eu já fiz isso. Então, a gente criou algum modelo para dar garantia para a assistência, porque a assistência ela ficava lá igual o cachorro doido. É um trabalho a prazo, é um trabalho a crédito, eu trabalho um mês inteiro para aquela associação, depois ela não paga. Sim. Só que eu só descubro que ela não paga depois dos que ela tem 2 boletos para trás. Então a gente criou uma blacklist, a gente criou um contrato que dá garantia, com fiador, você entra no patrimônio da pessoa porque ela é fiador, para proteger. Então o que eu recebo mais denúncias são denúncias de assistências e prestadores, principalmente guincheiros. E geralmente as denúncias são por fraudes em questão de pagamento ou por algum Não é outro? por fraude, é por falta de pagamento. Por falta de pagamento. O cara fala assim, não vou pagar. Sim. Não vou pagar. Aí o mal pagador, e eu digo o seguinte, a grande maioria das proteções veiculares são pessoas sérias. Agora, você tem uma minoria, Sim. é tipo aquela coisa, o que você faz certo não aparece, o que você faz errado aparece muito. Então você tem uma minoria que acha o seguinte, não, eu não vou ter conta em banco, eu vou lá para o InovaPay e na hora que vier um bloqueio não vai achar dinheiro na minha conta, não vai me achar. Ô, meu filho, vai crescer. Hoje o justiça já manda bloquear lá na fonte da InovaPay. Sim. Então o cara acha que não vai pagar. E às vezes uma discussão que era R$5.000 virou 30. Às vezes vira impagável, porque uma ação tem dano moral, tem vai isso e crescendo. aquilo. Então eu falo, olha, eu falo sempre com... Eu advogava para, às vezes, alguma proteção e falava, cara, você vai negar isso aqui? Quem nega errado,
Quem tinha que negar, a gente nega, fundamento. Mas se você está querendo negar para ganhar tempo que não tem caixa, quem paga errado, paga 2 vezes e paga mais caro. Então, uma ação uma indenização de 20 mil, se você deixar daqui a 1 ano, ela vai para 60, você não vai pagar. E é o seguinte, depois que o juiz mandar bloquear, você acorda de manhã, tem um bloqueio na sua conta de 60 mil, aí te rebenta, você não paga folha, não paga... Não vai fazer mais nada. Chama o associado e fala, olha, se você entrar na justiça, você vai demorar 6 meses para ter audiência, nós estamos com dificuldade, mostra o rateio aqui, nós tivemos muito roubo, muita fraude. Posso te pagar em 6 vezes? Eu tenho que te pagar em 90, eu te pagar a primeira agora. Então, quando chegar 90 dias, eu te paguei a metade. Divide, o associado entende, porque ele vai demorar 1 ano, 2 anos para... Eu fiz muito acordo em comunicação, nome... né? Exato, muito acordo em nome de associação e dava certo. Cara, tudo bem, pô, então me paga. Porque não é até 90 dias, quando der 90 dias, você já pagou 2, 3. Se o cara for ajuizar, ele vai receber daqui a 2 anos. Então, em 6 meses, você já pagou. O problema eu estava num outro podcast e o cara me falou, Júlio, me ajuda. O meu carro foi roubado. Aí eu dei uma associação de contagem. 40 dias eu entrei com o sinistro em tempo alto, com a documentação, tudo que eles me pediram. 40 dias ninguém me ligou. Falei, como assim? Ninguém me ligou para saber nada, me entrevistar, me passar a programação. Eu fui na associação. Aí o rapaz falou assim, não, desculpa que nós entramos em contato com o senhor, mas nos próximos 15 dias não vamos entrar. Passaram 15 dias, ninguém entrou em contato comigo, já 55 dias. Eu voltei lá, falou, não, é porque nós não vamos te pagar, nós vamos negar. Ele falou, mas por quê? Eu estou atrasado, eu fiz alguma coisa errada, não posso te falar não, o jurídico vai entrar em contato com o senhor. Então tudo bem, mas um dia, quando? Hoje, amanhã, me dá o telefone do jurídico. Não posso pagar, não posso passar o telefone do jurídico, não. Então me dá o telefone do presidente, de um diretor, não posso passar. Aí esse cara me procurou, eu falei, nós temos que denunciar. 55 dias, não pode passar o telefone jurídico, o presidente não pode atender, o diretor não pode atender, ele não fala por que vai negar, ele não notifica a negativa para o cara tomar. Não, simplesmente espera. Aí o cara vai esperar até quando? Ele não até sabe, nunca. Né? Não tem previsão. E eu falei, Júlio, eu estou tudo em dias, eu sou associado há 3 anos, eu nunca usei uma assistência. Roubaram meu carro na porta do meu trabalho. E eu tô abismado, não sabia que era desse jeito. Sim. Então, esse tipo de falta de comunicação para o associado... Porque se o associado estiver errado, negue. Mas negue bem fundamentado. Sim. O grande problema... Eu já vi decisões assim, que você cai da cadeira. Tipo assim, o associado está bêbado e a justiça mandar pagar. O associado está com pneu careca e manda pagar. Por quê? Porque fundamenta Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Tem um bando de advogado de associação preguiçoso que o cara faz uma defesa, até o nome do outro, ele não corrige nem o nome do outro cara. Sim. Entendeu? Pneu careca, não existe o termo pneu careca no Código de Trânsito brasileiro. Você tem uma resolução do CONTRAN que define o que é isso. Sim. Então você tem que fundamentar bem fundamentado para que o seu presidente, ele não perca na justiça, porque se ele perder na justiça vai ficar muito caro. É o que eu falo, né? Não é o que você fala, é o que você consegue provar no tribunal. A maioria das pessoas não tem a fundamentação e pecam por isso e acabam perdendo. Né? Mas a associação quer contratar um advogado para pagar R$1.000 por mês, vai pegar o pior que tem. Sim. Ó, eu te confesso, eu estudei muito, você viu meu currículo, eu tenho mais de 20 anos que eu estudei, eu sou um advogado caro. Mas eu fiquei, pode perguntar para as associações em que eu advoguei, eu nunca perdi uma causa. Enquanto advogado, porque eu tinha muito cuidado. Falei, presidente, o meu papel é te assessorar, a decisão é sua. Mas se você negar, nós vamos perder. Sim. Vamos conversar? Vamos fazer certo? Hoje uma pessoa falou para mim assim, eu estou num grupo de uma associações, eu saí. Por quê? Porque a gente faz de tudo para o povo fazer certo, o povo insiste em fazer errado. Então, você tem que ter um bom advogado, você tem que ter um bom contador, Perfeito. Você tem que ter uma boa equipe para conversar base, né? Com o associado, para explicar ao associado, porque o associado não conhece regulamento, tem presidente que nunca leu o seu próprio regulamento. A sua equipe tem que conhecer o regulamento como se fosse a Bíblia, tem que saber conversar. O senhor quer isso? Vem cá comigo aqui, isso não tem direito, querido. Sim. Isso aqui nós não somos seguros. E a regra hoje da seguradora é muito mais rígida do que a da proteção veicular. Você sabia hoje que as seguradoras hoje, elas não dão um reboque por mês? É um reboque por mês, é limitado 3 por ano. Né? É 3 por ano. 3 por ano. Não tem. Agora você tem associação que quer dar 2 reboques por mês. A conta não vai fechar, Sim. querido. E tem gente que fala que até 7. Não, se o cara quer falar o seguinte, não, eu dou porque ou você vai quebrar a assistência, ou se for por administração, você vai quebrar. Perfeito. Então você tem que ter algumas regras. Não é pane elétrica e pane mecânica, é pane. Um atendimento por
pane por mês. Sim. Outra coisa, as pessoas não conhecem o conceito de assistência. Assistência é a retirada do associado de uma situação de risco Emergência. para uma situação de segurança até a oficina mais próxima. A assistência não é remoção. Se você está aqui em Contagem, você pegou um carro lá na Recreio, consertou o motor do seu carro e foi para a praia e o carro estragou lá, você não pode levar para a oficina mais próxima, está na garantia. Quem tem que pagar o reboque é a Recreio. Por quê? Perfeito. Ela prestou um serviço, recebeu, e esse serviço foi de péssima qualidade, ela tem que refazer o serviço. Então, o garantidor desse serviço, a garantia, é a Recreio, e não a sua assistência, e muito menos a associação. Só que as pessoas não sabem disso. Sim. Então, Falta de conhecimento. não adianta só vender. Você pode ser o melhor vendedor do mundo na associação, mas se você não for um bom gestor, você vai quebrar. Perfeito. E vamos falar, o Cabo Júlio hoje, qual que é o papel dele em apoio do associativismo? Bem, primeira coisa, eu tenho procurado fazer as pessoas pensarem. Perfeito. Quando a pessoa fala assim, o Cabo Júlio não gosta, eu não gosto é do errado. Porque você imagina, se você tem uma regulamentação hoje, 90% das associações não seriam regulamentadas. Por quê? Porque não se prepararam. Você tem que ter uma garantia. O cara vai lá e fala assim, quem é o presidente da associação? Não, é minha tia. Outro dia o cara me ligou. Júlio, eu falo isso onde eu vou. Eu recebi uma denúncia aqui, eu fui criado na região do Barreiro, né? Nós somos um colega do Barreiro e tal. Recebi uma denúncia da Polícia Federal aqui, você que me denunciou? Foi. Pô, Júlio, de sacanagem. Sacanagem você não pagar os outros. Todos os nossos vizinhos aqui, você deixou sem pagar. E você acha que isso é sacanagem? É com eles, eu vou te denunciar 10 vezes. Sim. Aí o delegado foi lá, chamou a presidente da associação, a tia dele. Quantos associados a senhora tem? Mãe, não sei. Tá bom, a senhora não sabe nada, não. Então vou chamar aqui a presidente do Conselho Fiscal, a avó dele, uma senhora de 80 anos. Qual que foi a arrecadação da associação no último ano? Não sei. O meu sobrinho pediu para me trazer assim para assinar uns negócios. Eu nem sei que é isso que eu estou fazendo aqui. Aí o delegado falou, então nem a mãe, nem a tia, nem a avó, nem a prima conhecem nada. O cara colocou medo de laranja para ele ficar por fora. Gente, quem faz isso é que quer fazer errado. Perfeito. Não tem problema nenhum você ser o presidente da associação, você responder. Não tem problema nenhum você ter retirada desde que você preste o serviço de verdade. Sim. Porque as pessoas confundem a associação sem fins lucrativos como associação que não pode ter renda. Ou que não pode ter lucro. Não é isso. Não é isso. A Santa Casa é uma associação sem fins lucrativos. O diretor da Santa Casa ganha 50 mil por mês. Sim. Porque ele gera um patrimônio milionário. Então as pessoas colocam um montão de laranja. Então aí a polícia chama, o cara não sabe. Eu tenho uma associação que foi vendida aqui, porque a Polícia Federal chegou lá e chamou todo mundo. Os gestores não participavam de nada. Aí o cara tinha todo mês uma retirada de 20 mil. 20 mil todo mês para a conta dele. Você é o quê da associação? Nada. Querido, você vai cair na lavagem de dinheiro, você vai cair no coab, você vai cair no imposto de renda, vai cair em tudo. Por quê? Como é que você tem retirado da associação se você não faz parte dela? Como é que você justifica isso para o seu associado? Não, eu recebo 20 mil por mês. Você é o quê? Nada. Então, o papel é chamar as pessoas, o meu papel é chamar as pessoas para essa responsabilidade de fazer certo. Para a gente regulamentar, tem que ser um modelo que dê garantia para você, diretor da associação, que você não vai ter problema com o seu imposto de renda, que vai dar garantia para o associado, que ele vai receber de alguém, de alguma forma. Sim. É você ter uma forma de não poder a cada dia abrir uma associação como se fosse um carrinho de cachorro-quente. Para quê? Para que seja um modelo que goze de credibilidade do mercado. Porque, repito, proteção veicular é credibilidade. As pessoas veem alguém, indicou alguém, para alguém, para alguém. Sim. E como que essas associações que não estão agindo de forma errada podem se unir junto com os deputados para que a gente consiga ter uma regulação de uma forma que não prejudique nem os associados e nem a associação que estão corretas? Olha, a primeira coisa é querer fazer certo. Sim. É parar de insistir de fazer errado. Por que o cara compra uma Ferrari de 1,5 milhão em nome da associação? O que tem? Qual que é o objeto da associação que me permite comprar um carro de 1,5 milhão em nome da associação? Eu fiz uma assembleia geral dizendo eu vou comprar uma Porsche para mim? Então, primeiro, faça certo. Sim. Segunda coisa é se organizar através das federações, como a FAN, que o Calbi é presidente, que é um cara que conhece
tudo de proteção veicular, conhece tudo de associativismo. Uns caras que têm lutado, ele está quase morando no Congresso lá. De tanto que ele fica lá, parece deputado. Eu chamo ele de deputado. Pô, você está igual deputado, você está todo dia conversando com o ministro, com o senador, com o deputado, falando da necessidade de regulamentar. A regulamentação é bom para todo mundo, é bom para o governo que arrecada imposto. Perfeito. Impostos. É bom para o associado que ele tem garantia. E é bom para a associação que ela para de ficar num limbo jurídico. Que eu falo, proteção veicular é uma atividade legal. Por que legal? Concordo. Se eu chegar no cartório ali e falar assim, eu quero registrar aqui a Associação dos Traficantes de Belo Horizonte. O cartório está ficando louco? Associação do Traficante. O tráfico é uma atividade ilícita, eu não posso registrar. Mas se eu quiser registrar um clube de benefício, eu vou registrar, vou ter CNPJ. Então é uma atividade lícita, porém não regulamentada. Essa falta de regulamentação traz dúvida? Traz. Porém, é lícita. Porque se não fosse lícita, eu tinha que indiciar o oficial do cartório, eu tinha que indiciar o chefe da Receita Federal que me deu o CNPJ, ele está me dando o CNPJ. Então, ele é coautor desse crime. Sim. Então, é lícito, porém, não regulamentada. Então, nós temos que trabalhar certo para trazer uma regulamentação que seja uma regulamentação saudável para todo mundo. Não pode ser uma regulamentação na SUSEP, que vai destruir. Não pode ser uma regulamentação que não permita que as pessoas sérias funcionem. Tem que ser uma regulamentação que coloque regras nesse modelo de negócio, proteção para a associação, proteção para o associado, que recolha o imposto necessário para que a gente saia desse limbo. Porque hoje você está na associação, você fala assim, pô, vai chegar a Polícia Federal aqui agora, qualquer momento vai me fechar. Ou vai chegar a Fuso e Roubo aqui para discutir meu salvado. Eles fizeram um inquérito lá que parece do Alexandre de Moraes, né? Sim. Um inquérito salvado que ele pega tudo da associação. Não. Então a gente precisa dessa garantia. Mas para isso acontecer, a gente tem que se organizar e principalmente trabalhar certo. Quanto mais denúncia no PROCON, quanto mais problema de gente trabalhando errado, mais a gente marginaliza o mercado. Sim. Sabe qual é o pior estado para você advogar para proteção veicular? O Espírito Santo. Porque tinha tanto nego safado, tanto nego picareta, que quando você senta na mesa lá e fala que é advogado de proteção veicular, você já senta com 90% de chance de perder mesmo dando certo, porque criou uma cultura de que proteção veicular é coisa de picareta. Já tem um estigma, né? Exatamente. O pior estado do Brasil para um advogado sentar e defender é lá. Por quê? Porque fizeram tanta coisa errada, que criou um estigma no judiciário que o proteção veicular é coisa de nego safado. Sim. E a gente não pode deixar isso acontecer. A exceção acaba virando regra. Exatamente. Dentro do formato do Cabo Júlio, o que você acredita que é uma associação modelo? O que seria uma associação modelo dentro dessa perspectiva sua? Primeiro, você tem que precificar certo. Você não pode precificar para colocar associado e a conta não fechar. A maioria erra aí. Eu fiz uma auditoria, uma das minhas formações aqui é de auditoria. Eu fiz uma auditoria numa associação. Falei, cara, você tem 5 anos que você não aumenta o preço. Ah, se eu aumentar, eu vou fechar. Então tá, vamos pensar. Quanto era o seu aluguel há 5 anos atrás? Ele tem uma correção todo ano. Sim. Você tem a convenção coletiva, que os seus funcionários todo ano aumenta. Você tem a luz, que todo ano aumenta. Você tem que todo ano aumenta. E você não aumenta, ainda você não tem que sair de 150 para 300 reais, mas tem que fazer uma correção de 5, 6% todo ano. Para quê? Se você der um salto muito grande, você vai perder. Mas se você der o salto normal, você mantém o equilíbrio financeiro na associação. Então, Sim. a primeira coisa, fazer uma gestão bem precificada. Segunda coisa, você tem que ter uma boa pronta-resposta. Porque o que mata a associação é roubo. Não adianta você ter uma boa empresa de rastreador se você não tem uma boa. E eu falo porque eu tive empresa de pronta resposta e eu era especializado em recuperar carros sem rastreador. Uhum. Porque a minha turma era toda policial, eu sabia quem roubava, quem desmontava. Então, pergunta a turma mais antiga. A minha especialidade era recuperação de veículo roubado sem rastreador. Então, eu fazia. Só por que eu parei? De tanto nego não pagar. De tanto nego não pagar, eu falei, então eu quero que se lasque e roube seus carros todos. Parei com isso. Né? Então você tem que ter uma boa pronta resposta. Você tem uma boa equipe de venda interna. Não é externo. Não existe mais ter vendedor regional. O regional é dono da sua base. O cara tem 200 placas, tá? Ele fala, ô presidente, estou precisando de um empréstimo aí de 50 mil. Eu não posso. Ah, não pode não? Ele liga para o outro presidente que faz errado e fala, ó, eu tenho 200 placas, você quer me dar um dinheiro nesse negócio? Ele negocia, e o cara começa a migrar uma base que não é dele. É isso. E ele leva aquela base de 200, aí não consegue levar a metade para outra. O outro presidente da associação, muito safado também, que não vai deveria aceitar que vai acontecer com ele,
tá certo? Recebe aquele regional com tapete vermelho, veio pra cá, oh, que bom que você tá aqui, graças a Deus. Aí recebe o cara que tá migrando uma base que não é dele. Então você não tem um princípio de organização do mundo. Eu falo, não, cara, você não pode fazer isso não. Porque hoje você tá querendo 20 mil de empréstimo para trazer a sua base. Quando você me pedir 30 e não tiver, você vai levar para outro. Perfeito. Então, eu falo o seguinte, do mesmo jeito que vem, modernidade, ninguém para com esse negócio de querer ter um mega prédio. Ninguém chega na porta da proteção para fazer, não. Dificilmente alguém vai na sua porta fazer proteção. Proteção é propaganda. Proteção é alguém indicando alguém. Então, invista em público de venda interno. E de 6 meio você migra as placas. Não deixa ninguém criar muito vínculo, não. Você tem que se organizar. Porque regional é uma tragédia, querido. Sim. Você não pode ficar na mão dos outros. Então você tem que organizar de uma forma... Um bom advogado. Um bom advogado para você fazer uma defesa bem fundamental. Quando você tiver que negar, negue. Quando tiver que fazer acordo, faça um bom acordo. Uma boa escrituração fiscal e contábil, o que entra, o que sai. Sabe o que o povo faz? E aí entra a Polícia Civil aqui. O cara dá PT no carro, bateu, vai dar PT, indeniza em 45 mil aquele carro, pega o salvado, vende o salvado e não volta o salvado pro rateio, volta pro bolso dele. Mas peraí, se teve um PT aqui de 45 mil, cadê o salvado? O salvado foi pro bolso do presidente. Não faça errado, tem lastro, não, querido, faça certo. Aí o presidente tá lá no Instagram, por que eu pego um montão de nego picareta? Vou lá. Né? Não, meu filho, rede social hoje é vida. Você conhece o time que o cara torce, qual o lado político deles, todo mundo lá. Aí o cara tá lá, não paga assistência. Aí eu vou lá advogar. Aí eu coloco a pessoa jurídica e a pessoa física também no processo. Aí o cara fala, não tem condição de pagar, tô pedindo gratuidade da justiça. Aí você vai no Instagram do cara, viagem para Miami, para Cozumel, viagem para não sei o quê. Aí eu coloco na petição lá para a Receita Federal investigar se ele tem lastro financeiro para ter essa vida. E o cara não tem, porque o cara declara 50 mil por ano, já compra um carro de 1 milhão. Vai se lascar. Ganha dinheiro, ganha muito, fica um bilionário, trilionário, mas faça certo. Sim. Pague as pessoas, pague o seu associado, pague a assistência, pague a oficina. Outro dia eu vi um cara, Júlio, vou ter que fechar minha oficina porque eu trabalhei... O presidente falou assim, aqui, para de trabalhar para os outros, trabalha só para mim. E nunca me pagou. Então, esse é o problema. Faz a coisa certa, cara. A proteção veicular, ela move a economia. Sim. Porque ela move... A assistência tem funcionário, a oficina tem funcionário, a Inova tem funcionário, todo lugar tem. Então ela move a economia, às vezes, de uma região, de uma cidade, faz as coisas certas. Se dá para fazer certo, para que insiste em fazer errado, achando que vai passar? Hoje não passa batido, não. Hoje nenhum associado paga em dinheiro, tudo é em boleto. O COAF, ele fiscaliza tudo. Sim, o COAF sabe quanto é que entra e quanto é que sai. Então, não acha que vai passar batido, porque pode até a Polícia Federal e a Receita não sai fiscalizando por amostragem. Se alguém te denunciar, vai te achar. Sim. Vai te achar que você foi lá, fez a sua declaração de imposto de 50 mil, mas o seu cartão de... Outro dia, né? Estou contando aqui meus segredos todos, né? Que bom, Outro dia nós pegamos um cara com cartão de crédito. O cara dizia que não tinha renda, que não tinha nada, mas o cartão de crédito dele, ele gastava 50 mil por mês. Lastro, 0. E aí a Receita pegou ele, meteu uma multa nele e não tem conversa. Se não paga a multa, cancela seu CPF. E se cancela o CPF, você não existe mais. Você não pode comprar um carro, financiar, você não pode ter nem conta em banco. Então, a gente pega, advogado que é da área, pega. Por quê? Agora, eu quero pegar o cara certo, o cara chegar assim, ô Júlio, eu devo lá para a coletiva. Mas eu tive um aperto aqui, tive muito roubo, vamos negociar na hora. E que pode acontecer, eu já fiz negociação com o cliente da Amparo, que a associação pagou em 30 vezes. Então não tem que matar o cara, matar sendo que não vai receber, divide para o cara viver. Você não pode matar só a galinha dos ovos de ouro, não. Mas o cara é safado, não quer pagar, aí tem que se lascar. Dentro dessa perspectiva que você falou do regional, a associação ela pode entrar contra o regional caso ele migre essa carteira que não é dele? Isso, ela tem posição jurídica para isso ou tem que criar um contrato com esse regional para proteger sobre vamos isso? Vamos entender isso. Primeiro que o associado ele não é de ninguém. Ele não é nem do regional de associação. Perfeito. Assim como a sua proteção veicular não é sua. Eu vejo o nego vendendo base. Você vai vender o quê? Se você não é empresa. Você vai vender o que não é seu? Aí faz um contrato de gaveta lá, e aí o cara vende e depois pega tudo de volta e você não pode fazer nada. Então você não tem o que fazer. Porque o regional,
ele é o ponto de contato com o associado. Ele fala, olha, eu estava nessa associação, a associação não é boa, vamos para outra comigo? Ele convence, né? O que a lei diz? Ninguém é obrigado a associar-se ou deixar de associar a nada. Então eu tenho o direito, enquanto associado, de sair de uma e ir para outra sem dar nenhuma explicação. E é quem que motiva isso? O regional. Então está se negociando algo que é inegociável. Ninguém pode vender nem base, ele pode comprar negociar. base. Agora ele pode convencer o... Por quê? Quando eu falo que a proteção veicular é confiança, Sim. você está aqui em Belo Horizonte, aí você tem uma base lá em Curvelo. O associado lá, ele não conhece o presidente que não, ele conhece o cara regional. lá, porque ele foi para aquela ação por causa do cara. Perfeito. Então aquele cara é quem ele confia. Se a pessoa que ele confia fala que hoje a melhor é aquela pessoa vai e não tem nada o que se fazer. E como que os gestores hoje, Cabo Júlio, pode melhorar essa gestão através dos seus ensinamentos ou de alguma coisa que vocês tenham dentro da política ali? Uma associação hoje, ela tem que dar tranquilidade para o associado. Se você presta um bom serviço, ninguém te toma esse associado. O cara pode ir lá, bater na sua porta, falar que é outra melhor. É igual como você vai num restaurante. Você tem um restaurante que o PF lá é R$19,90, você tem um restaurante ali no Porcão que é 150. Por que eu vou no 150? Porque eu sou melhor servido. Então eu prefiro pagar mais caro para aquilo. Obviamente que eu não vou todo dia almoçar lá. Não. Proteção veicular, você tem que tratar bem do associado. Você tem que conversar bem com o associado. Porque o associado só procura você na desgraça. Sim. O associado procura quando o carro foi roubado, quando ele furou o pneu, quando ele bateu o carro. Se você tiver... Por que a seguradora dá show na gente? Porque ele não vai lá, abre lá assim. A seguradora não faz isso assim. Ó, preciso, a gente vê muito o Instagram de proteção. Preciso de consultor. Ah, você sabe falar mamãe e papai, tá bom. Aí faz uma entrevista lá e dá uma aula de meia hora pro cara e põe o cara pra vender. Esse cara vai ser um péssimo profissional. Sim, porque ele não entende. Ele não conhece o pós-venda. Sim. Porque eu vendi para ele, mas o cara tem para eu não conheço. O maior problema da assistência tem hoje é quando um regional, um consultor, ele liga, a assistência negou e o regional liga, não, mas você tem que atender o cara, porque a gente aqui, a gente vende resgate. O carro tombou. Querido, mas o seu regulamento não prevê. Não prevê, não? Não, ele não sabe. Então, você tem que encantar o cliente. O que faz o associado, o regional não te tomar é quando você tem um serviço de pós-venda bem feito. Você lembra do associado do aniversário dele, mas não é aquela mensaginha programada, não. Lembra para ele, você tem um novo produto, vai lá, põe lá o seu pessoal para ligar. Não liga só para o associado para negar, não. Liga uma vez a cada 3 meses. O senhor está bem atendido? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor tem alguma dúvida? Faz esse trabalho de proximidade. Não deixa o cara te procurar na desgraça, não. Sim. Faz um contato com o cara. Aí não tem regional que te tome. Se você é bem atendido, na hora ruim, na hora boa, ninguém te toma. O cara fala, não, eu estou satisfeito onde eu estou. Não, mas aqui o meu preço é menor. Eu estou muito satisfeito onde eu estou. Eu sou bem tratado, quando eu vou na sua... Você quer ver uma coisa mais difícil do mundo? Eu tenho uma empresa de cobrança. Sim. A CL Tudo é uma empresa de cobrança de pessoa jurídica, mas eu tenho também a cobrança recorrente. Eu trabalho com o boleto do dia a dia. Eu tenho um cliente lá na Paraíba, que ele tem, né? Estou falando de um lugar bem distante, né? Sim. Que ele tem 200 itens. O associado não consegue falar com o presidente. Quando ele tenta, alguém fala assim, olha, eu vou ver com o nosso CEO se ele tem agenda para novembro para atender o senhor. Não, eu queria conhecer a associação, tomar um café. Não, mas só tem agenda para novembro. A gente lembra do associado quando a gente quer vender. Não, você tem que ter um processo. Repito, proteção veicular é credibilidade, é confiança. Sim. Chama o seu associado. Pô, isso parece uma coisa utópica. Não é, não. Você está vendendo sonho. Isso é igual política, camarada. Sim. Você fala pro cara, vota em mim, eu vou ganhar o quê? Não, eu vou melhorar a sua vida. Eu fui o deputado mais votado de Minas Gerais. Por quê? Você não dá nada para os outros, você promete melhorar a vida. Proteção veicular. Sabe, cara, se você tiver problema, você não vai ter problema. Eu vou cuidar da sua vida. Sim. Então, faz uma relação. Seu problema, né? Você fala assim, o pós-venda, o que o pós-venda faz? Ele confere os dados. O quê? Mais nada. Lembra-te, coloca lá, cria um setor de qualidade
na sua associação. O que é o setor de qualidade? Ele não vai te vender nada, ele vai ligar, o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor tem alguma dúvida? Quem não é visto não é lembrado, né? É isso aí, o senhor está bem? O senhor tem alguma dúvida? O senhor quer mudar a sua data de vencimento? O senhor vai mudar o carro? Tal. Você deixa para fazer isso, você confunde controle de qualidade com retenção. Quando o cara quer sair, eu falo, não sai não, eu vou te dar um mês de graça. Não, querido. Cria um relacionamento que esse cara nunca vai sair. O regional nunca vai te tomar, porque o regional sabe vender, mas não sabe cuidar. Show. E eu falo muito que o próprio associado satisfeito, ele traz clientes para dentro da base. É a melhor forma de fidelizar o associado é quando ele tenha tanta confiança em você que ele se torna o indicador, né? Exatamente, porque proteção veicular hoje, a melhor forma hoje é por indicar. O associado que menos dá problema é o indicado. Sim. Aquele associado de sinal que você pega o telefone dele é o que mais te dá problema. Sim. Porque o cara já o de lead também, né? Que tá na internet. Porque ele não tem identidade com você, ele não tem identidade com o modelo, mas aquele que é, não, eu sou muito bem atendido, eu falei para minha mulher fazer, para o meu tipo, não, fique tranquilo, qualquer coisa você fala comigo. Esse associado é o que não vai te fraudar, que ele tem identidade com o modelo, identidade, que tem uma relação com você. Aquele do sinal, a primeira associação que der R$5 mais barato, ele vai embora e vai para R$5 mais barato. Esse que você tem relação com ele, o cara tá bem consolidado. Show de bola. É o cliente consolidado. Show de bola. Eu queria falar aqui agora, cara, pra gente encerrar, porque eu sei que você tá atrasado aí. Não, tá tranquilo. Só pra gente encerrar e aí a gente vai pras perguntas e tal. O que você acredita nos próximos anos para a associação? Eu acho que a regulamentação ela é inevitável. Ela vai acontecer, ela tem que acontecer. Há um grande movimento no meio político, no Congresso Nacional, capitaneado muitas vezes pelas próprias federações, como a FAM, como o COBI, estão trabalhando, mostrando essa necessidade de regulamentar. Então vai acontecer. A gente tem que estar preparado para uma regulamentação que vai chegar. Sim. Então não adianta eu querer ter uma portinha e tratar o meu associado como se fosse um comedor de cachorro quente, que eu não vou ficar no mercado. Uhum. A tendência natural é aqueles muitos pequenos se unirem e começarem a formarem grupos. Se você tem 200 associados, se junta com outro que tem 200. Monta lá, porque a sua capacidade de compra com 400 é melhor, o seu custo vai ser mais barato, você consegue negociar mais com seus fornecedores. Então a regulamentação é inevitável. O que a gente ainda tem uma expectativa é qual vai ser o modelo dessa regulamentação. A gente não sabe ainda como vai ser, mas que vai acontecer é inevitável. Perfeito. Gostaria agora, cara, de você falar um pouquinho para o público, de falar sobre suas expectativas, sobre quem é você, seu contato, tudo direitinho, fazer o merchan e depois eu quero fazer as perguntas, porque eu coloquei aqui algumas perguntas que vieram no meu Instagram. Eu acho que eu gostaria que você falasse aí. Um pouco aqui do que eu acho proteção veicular. Eu não sou contra a proteção veicular. Tirar esse estigma também, né? Pelo contrário, mas também estou preocupado, não. Eu já percebi. A minha briga é contra mal pagador. Mal pagador, eu não devia nem estar no mercado. Perfeito. Porque o cara que vem para dar cano no associado e vai dar cano na assistência, ele não merece ficar nesse mercado, não. Porque ele está prejudicando o cara que paga em dia, o cara que é sério. Às vezes, você tem um diretor que ele está fazendo isso aquele mês para honrar com o associado. E o cara não paga o associado e vai viajar lá, igual o outro lá, né? Ô, gente, eu tô aqui em Miami, eu sei que tô devendo todo mundo, mas eu vou voltar e vou pagar todo mundo, tá? E o coitado do cara com 20 mil para segura receber. Aí, vai acontecer. Não, fica tranquilo que eu vou te pagar. E o cara tirando foto em Miami, do lado de um Camaro. Pô, isso é covardia, né? Sim. Então, eu não sou contra a proteção veicular. Eu vivi a minha vida inteira. Eu sou contra aqueles que estão deturpando esse modelo que é muito sério e muito necessário. Repito, proteção veicular nasceu para alcançar os excluídos. Hoje não, porque esse excluído começou a ter uma vida melhor, hoje ele compra um carrinho melhor e ele se mantém. O que faz um cara que tem um carro de 150 mil, 200 mil tá na proteção? Porque ele acredita no modelo. Show de bola. Vamos lá então as perguntas. Bora. Que a gente colocou um outro formato aqui que são perguntas do próprio público e aí eu gostaria de fazer, mandaram aqui algumas perguntas, então a primeira é do Johnny André. Qual o maior desafio jurídico você já teve contra a associação? Meu maior desafio jurídico é provar uma fraude em que um associado, isso aconteceu na Ascobom, associado, ele era um sargento, colega nosso, ele bateu o carro, quando ele bateu o carro ele estava 3 meses sem pagar e ele pediu o reboque e escondeu o carro. Chegou lá na associação e falou, pô, gente, eu estou apertado, estou devendo 3, divide para mim. O presidente Alexandre, um cara muito bacana, foi lá e dividiu o cara em 3 parcelas para ele voltar.
e comeram mosca lá e não fizeram a vistoria de retorno, né? Sim. Aquela vistoria para voltar para a base. E daqui a uma semana esse cara chegou lá todo alegre. Não, eu fiz um bico aí, arrumei dinheiro, eu vim aqui pagar os 3 meses. Falei, tem rolo nesse negócio. E o Salvinho é um dos caras mais craque de proteção veicular. Sim. O Salvinho é craque. Um abraço pro Sargento Salvinho, ele é craque. Ele falou, Júlio, tem uma treta aí. E o cara entrou com o sinistro. O Salvinho correu pro local lá. Esse endereço aqui não tem uma marca de frenagem, o cara é uma doblô que deu perda total, não tem uma frenagem, até que se achou lá uma câmera que pegou o cara lá que estava com a data diferente do sinistro. Sim. Então o maior desafio foi você desvendar, porque tem muita coisa que você sabe que é fraude e mas você não tem como provar. Você não tem como provar, você tem que pagar. Sim. Então esse foi um exemplo de que você tem que ter muito cuidado. Quando você detectar uma fraude, e aí um erro clássico que as associações cometem é a tal da sindicância. A sindicância, preste atenção, ela é unilateral, ela é informativa para te dar subsídios para você investigar. Você não pode negar tão somente com a sindicância, por quê? Porque ela é uma prova unilateral. Vou dar um exemplo de 1 minuto. O cara me procurou e falou assim, Júlio, fui expulso da polícia há 2 anos porque um cara chegou lá na corregedoria e falou que estava todo marcado com 2 testemunhas, que eu bati nele, machuquei ele todinho. Tinha 2 testemunhas, eu fui expulso. 2 anos depois esse cara se converteu e falou, o senhor me desculpe, eu me converti, agora eu sou crente, eu quero falar a verdade. O senhor toda semana, o senhor prendia lá na boca, o traficante mandou eu acusar o senhor. E a testemunha. Esse cara pegou, o ex-policial pegou esse ex-traficante, levou no cartório, o cara fez um termo, reconheceu o firme e levou lá. O que isso vale? Nada. Porque é uma prova unilateral. Então, a sindicância é importante, ela não é uma perícia, ela é uma sindicância, para ela te dar um norte para você investigar. Se você fundamenta a sua negócio só na sindicância, é uma prova unilateral. Você vai perder. Então, esse foi um caso onde o tino do Sargento Salvinho foi primordial para a gente pegar aquela fraude que a gente desconfiava e negar. E nós ainda negamos e mandamos para a corregedoria para meter o pé no nariz do cara lá. Show de bola. Vamos lá. Vamos pegar mais um. Vamos pegar pelo menos 3 aqui, Pode né? ficar à vontade. Eliane Dionísio. Como saber se a associação é ou não saudável? Então, a forma mais... não existe um órgão regulamentador para você fiscalizar. Qual que é a forma hoje? Primeiro você vai no Reclame Aqui. Reclame Aqui hoje você mostra o raio-x de toda a associação, mas você tem que ter um critério para entender que às vezes o cara que está reclamando é o cara que não tinha direito em reclamar. Então tem que ter um critério para balizar isso. Segundo, querido, vai no SPC Serasa. Se você tiver acesso, ali você vai ver quantos cheques sem fundo. E eu vou te falar, a associação que dá cheque sem fundo não pode existir. Perfeito. Porque o cara deu um cheque sem fundo para o associado, tinha que fechar no outro dia. Então, você tem um comérciozinho, você tem lá o SPC Serasa, você tem a plano até grátis, consulta lá que você vai ver a saúde financeira dessa associação, se ela é séria ou não. Aí você pega lá, o cara tem protesto, cheque sem fundo, não paga nem a luz, sai fora desse negócio. Show. Vamos mais um aqui? Deixa eu pegar aqui. Nivaldo 069. Os associados têm direito conforme o Código do Consumidor? Então, essa é uma grande discussão, se a proteção veicular é uma atividade consumerista ou não. Perfeito. Nós, advogados de associações, nós trabalhamos o tempo todo para dizer que não é uma relação de consumo. Mas o judiciário já está se consolidando no sentido de que é uma relação de consumo. Infelizmente ou felizmente, essa é uma realidade. Sim. Que está consolidando esse entendimento de que você, enquanto proteção veicular, por mais que você fala, não, o problema é de todos nós, que você é o fornecedor e o associado é o consumidor. Nós lutamos o tempo todo para dizer que não, mas já está se consolidando essa ideia de que é uma relação de consumo. Sim. Júlio, agradeço demais a sua presença, quero você aqui novamente, porque tem algumas perguntas polêmicas também que a gente vai trazendo, a gente já passou um tempo aqui, sei que a gente está pegando o seu tempo, que você tem outros compromissos, mas agradeço demais a sua presença, quero agradecer demais ao público que tem seguido e que tem comentado, não deixe de comentar aqui quais os assuntos que vocês querem que a gente traga, e mais uma vez, quero te agradecer a presença e quero estar com você aqui novamente. Então, me segue lá. O meu Instagram pessoal, como eu sou policial, sim. Você quer ver um montão de ocorrência, nego sem cabeça, @JúlioSantosBH. Agora, sobre proteção veicular, você acompanha o perfil do Parcela e Tudo Oficial.
Lá você tem tudo, tem os meus vídeos, os polêmicos, os não polêmicos, os conceitos, né? Sim. Porque tem muito conceito sobre proteção veicular que às vezes as pessoas não entendem, né? Então, segue lá, @ParceleTudoOficial. Perfeito. Júlio, muito obrigado pela presença um grande sua aqui. prazer. E quero você de volta aqui. E nós ficamos por aqui. Não deixe de comentar aqui embaixo e saber quem que vocês querem que a gente traz para falar sobre esse assunto que é tão polêmico, mas tão abrasivo como a gente precisa. Tamo junto, um abraço, fui!